Depois do funeral do meu marido, minha filha me levou até uma estrada remota e disse que era ali que eu deveria descer. Foi assim que terminou. Ou começou. Eu não lembro da última coisa que ela me disse. Só lembro do som do motor esfriando quando ela desligou o carro e do silêncio depois. O tipo de silêncio que não é vazio, é cheio demais, de intenções, de segredos. O céu estava limpo, azul morto, e a terra, embaixo dos meus pés, seca, como se soubesse o que ia acontecer ali. Ela saiu primeiro, abriu o porta-malas, tirou uma mala pequena que eu nunca tinha visto antes, azul escuro, rodinhas sujas, já estava pronta. Mãe, ela disse, como se estivesse me pedindo um favor. Preciso que você desça. Eu ri. Claro que eu ri, porque não entendi. Ela não sorriu de volta. O vento balançava os galhos atrás dela. Era uma estrada sem placas, sem nome, sem som. Ela não olhava nos meus olhos. Isso é o melhor para você, ela disse. Como se eu tivesse pedido aquilo. Me ofereceu o celular dela. Eu não peguei. Ela deixou no banco. Ao lado havia um envelope. Quando abri mais tarde, encontrei 3 coisas. Um mapa, um número de telefone anotado à mão e dinheiro, em notas. Nenhuma explicação. Ela não me abraçou. Cuide de você, por favor, eu não consigo mais. E foi só isso. Voltou para o carro. Não olhou para trás. E foi embora como se estivesse deixando um cachorro velho no acostamento. E eu fiquei lá, com a mala que ela escolheu por mim. O sol começando a descer e uma voz dentro de mim que não era minha, que dizia: agora você está sozinha. Mas não era a solidão que me assustava. Era a certeza de que aquilo não era impulso. Foi planejado, calculado. Ela sabia onde me levar. Sabia o que levar. Sabia o que dizer. E pior, sabia que eu não teria para onde ir. 37 anos. Foi o tempo que dediquei à família. A ela. Ao meu marido. Eu esqueci quem eu era antes disso. Meu nome virou mãe. Meu tempo virou deles. E agora eles tinham me descartado como quem troca de celular. Senti o calor subir pela nuca, mas não chorei. Me sentei na beira da estrada. Respirei fundo. Ouvi o som de um pássaro, distante, como se estivesse rindo. Peguei o envelope, rasguei as bordas com os dedos trêmulos. Não era só abandono, era um recado. Era o tipo de adeus que vem com data marcada, só que você não foi convidada para saber. Ali, naquela estrada, eu ainda achava que tinha perdido tudo. Mas eu estava errada. Eu ainda tinha uma coisa. E ela ia me salvar. Eu só não sabia disso ainda. A mala era leve demais. Não parecia ter nada meu. Eu a abri ali mesmo, no asfalto quente, como quem revira a própria identidade num caixão. Havia roupas, 2 blusas, um casaco velho que não era meu, e uma escova de dentes ainda na embalagem. Não havia nenhuma foto, nenhum bilhete, nenhuma lembrança, nem mesmo perfume. Eles me apagaram com cuidado, como se fosse uma faxina. O dinheiro era pouco, nem para uma passagem de volta, e eu nem saberia para onde voltar. A casa onde morei estava no nome dela, uma decisão prática, tomada quando meu marido adoeceu. Achei que fosse para simplificar as coisas, achei que fosse por amor. Que piada. Naquela hora comecei a me perguntar, o que mais eu assinei sem ler? Me levantei. A estrada seguia em 2 direções. Uma levava a lugar nenhum. A outra também. Mas o vento vinha de um lado só e eu decidi seguir contra ele. Caminhar me deu tempo para pensar. E pensar, naquele momento, era veneno e antídoto ao mesmo tempo. Comecei a refazer cada conversa dos últimos meses, cada silêncio dela, cada desvio de olhar, cada frase com gentileza demais. Tudo tinha sido um roteiro. E eu, uma figurante. Meu marido teria percebido, mas ele partiu antes de conseguir me contar. Ou talvez ele também soubesse, e aceitou. A doença dele levou o corpo, mas deixou as dúvidas. Eu via quando ele hesitava para falar com ela, quando mudava de assunto, quando me segurava a mão mais forte do que o normal. Ele não sabia como me proteger, ou achava que não valia mais a pena.
A parte mais cruel de envelhecer não é o corpo falhar, é o mundo olhar para você como se você tivesse falhado primeiro. As pessoas param de te ouvir, você vira ruído de fundo. E quando somem com você, ninguém nota o silêncio. Mas eu notei. Quando cheguei ao primeiro sinal de civilização, um posto de gasolina enferrujado com a luz de neon piscando "Open", mesmo sob o sol, eu entrei como quem invade território inimigo. O homem no balcão tinha um boné rasgado e olhos fundos. Me olhou como se eu fosse um vulto. "Água", eu pedi. Ele me deu uma garrafa e um olhar curioso. "Tem para onde ir, senhora?" A pergunta me cortou em lugares que eu nem sabia que existiam. Mas eu sorri. "Ainda não", respondi. "Mas estou começando a lembrar quem sou." Pedi para usar o telefone. Peguei o papel no envelope. Liguei para o número. Uma voz masculina atendeu. "Alô?" Eu não falei meu nome, só disse. Ela me deixou. Do jeito que a gente tinha medo que acontecesse. Silêncio do outro lado. E então? "Onde você está?" Olhei em volta. A estrada, o sol, o pó. "No começo", respondi, e dessa vez era verdade. O homem que atendeu era amigo do meu marido, não um amigo próximo. Um daqueles nomes que só aparecem quando a vida já está em ruínas. Chama-se Silas. Eles trabalharam juntos anos atrás, quando meu marido ainda acreditava que o mundo era justo. Antes do câncer, antes da papelada, antes de Mariana nascer. Silas chegou em uma caminhonete velha com o para-brisa rachado e a carroceria coberta de pó. Me reconheceu de longe. Desceu devagar. Me olhou como quem vê um milagre desgastado. "Você está viva", ele disse. E era estranho ouvir aquilo, porque até aquele momento, eu mesma não sabia se estava. Entramos no carro sem trocar mais palavras. O rádio tocava baixo, uma música antiga que meu marido costumava assobiar. O som me cortou, mas eu não pedi para desligar. Fomos em silêncio por alguns minutos, o suficiente para eu entender que ele sabia mais do que dizia. "Ela fez o que ele temia", eu disse, por fim. Silas não olhou para mim. Só apertou o volante mais forte. Ele me ligou. Uma semana antes de morrer. Disse que estava com medo, mas que não queria te preocupar. Pediu que eu ficasse por perto. "E você ficou?" Fiquei longe o bastante para não assustar, e perto o bastante para escutar o que precisava. "Então por que não fez nada?" Ele me olhou então. "Porque você ainda não tinha decidido lutar, e ninguém pode lutar por quem ainda está de joelhos." Engoli a resposta, porque era verdade. Eu tinha aceitado cada migalha de silêncio, cada gesto mascarado de carinho, cada pequena retirada de quem devia me proteger. Eu tinha deixado minha filha se tornar algo que eu não criei e me deixado sumir no processo. Silas parou o carro perto de uma casa de madeira, velha, mas firme. Um lugar esquecido no tempo. "Fica aqui por uns dias, até decidir o que fazer." "E o que você acha que eu devo fazer?" Ele riu, sem humor. "Eu acho que você deve parar de achar e começar a lembrar. À noite, dormi pouco. A casa rangia como o meu corpo. A cama tinha cheiro de mofo e de passado. Mas havia paz ali. Me levantei às 3 da manhã. Fui até a janela. O campo era escuro, mas o céu estava claro. As estrelas pareciam mais próximas. Pensei em Mariana, no jeito que ela segurava minha mão quando era criança, nos desenhos que fazia para mim, nos abraços longos, sem motivo. Tentei lembrar o momento exato em que tudo mudou. Não consegui. Talvez porque tenha sido devagar, como uma corda que se estica aos poucos até arrebentar. Mas eu sabia de uma coisa. Ela achava que tinha terminado comigo. Ela estava errada. O que ela fez não foi o fim. Foi o ponto de ignição. Na manhã seguinte, encontrei uma caixa de madeira em cima da mesa da cozinha. Sem bilhete, sem cadeado, só o silêncio. Abri devagar. Dentro havia uma pasta com papéis que eu nunca tinha visto. Cópias de contratos, registros do cartório, extratos bancários. Meu nome sumindo de tudo aos poucos, como se evaporasse. Data por data, assinatura por assinatura,
Mariana foi me apagando. Com luvas brancas. Silas devia ter juntado tudo sem que ela percebesse. E agora, colocava nas minhas mãos a chance de reescrever o final da história. Eu tremia. Mas não de medo, de raiva. Raiva limpa, raiva fria, raiva que ilumina. Passei o dia inteiro relendo cada página. Marquei com caneta os nomes que apareciam mais de uma vez. Um advogado, um contador, o mesmo número de telefone, repetido em 3 documentos, um banco específico. Não era só ambição, era método. Ela me apagou porque sabia que eu não reagiria, sabia que eu estava cansada, sozinha, submissa à ideia de que ser mãe era aceitar tudo. Ela confundiu amor com fraqueza. E agora, pela primeira vez, eu queria que ela sentisse medo. Peguei o telefone e liguei para o número do contador. Escritório de Teixeira e Ramos, boa tarde. Quero marcar uma reunião sobre a herança do meu marido. Falei, firme. Houve uma pausa. Tec-tec-tec de teclado. Nome, por favor? Maria Amélia Coutinho. Mais silêncio. Sinto muito, senhora, mas consta aqui que a herdeira principal é Mariana Coutinho. Sorri, como quem encontra a arma no fundo da gaveta. Então é melhor agendar para 2, porque hoje a outra Coutinho voltou do mundo dos mortos. Fui até a casa antiga à noite. Fiquei do outro lado da rua. As luzes estavam acesas. Mariana caminhava de um cômodo para o outro. Um homem estava com ela. Advogado, talvez. Ou comprador. O que ela fez não foi apenas frieza, foi pressa. Ela não esperou nem 48 horas depois do enterro para vender tudo o que restava da nossa vida. Me perguntei o que ela contaria à filha dela, um dia. Que a avó sumiu no mapa? Que enlouqueceu? Que se perdeu? Ou simplesmente que morreu antes de reagir? Não importava. Naquela noite, não atravessei a rua, ainda não, mas escrevi uma carta. Curta. Clara. Você me matou aos poucos, mas esqueceu que gente morta não tem mais medo. Coloquei dentro de um envelope branco, sem nome. No dia seguinte, pedi para Silas entregar. Só queria estar presente quando ela abrisse, ver o sangue sumir do rosto dela, ver os olhos buscarem uma saída e entender que, pela primeira vez, não havia porta por onde escapar. Ela recebeu o envelope numa tarde chuvosa. Silas me ligou assim que saiu da casa. Ela abriu na frente da filha, ele disse. Leu em voz alta. Depois rasgou. Chorou? Não. Só ficou pálida. Sorri em silêncio. Porque às vezes o choro não é a reação mais forte. Às vezes é o silêncio. O desespero mudo de quem percebe que o jogo virou e não sabe mais as regras. No dia seguinte, ela tentou me ligar. 2 vezes. Não atendi. Depois mandou mensagem. Mãe, por favor, a gente pode conversar? Eu não entendi o bilhete. Eu também não entendia muitas coisas. Não entendia como uma filha podia sentar no banco do motorista e mandar a mãe descer. Sem hesitação. Sem culpa. Como quem se livra de uma bagagem esquecida no porta-malas. Não entendia quando foi que amar alguém significou permitir ser enterrada em vida. Mas agora eu entendia isso. Ela só me traiu porque achou que eu não voltaria. Porque achou que eu não era mais uma ameaça. Agora sou. Contratei um advogado, jovem, afiado, ambicioso. Mostrei os documentos, as datas, os deslizes. Ele sorriu como criança em loja de doces. Vai ser fácil, disse. Ela deixou rastros em tudo. Na semana seguinte, entramos com o processo. Contestação da venda, reversão da transferência, pedido formal de auditoria nos bens. Ela tentou negociar, mandou carta pelo advogado dela. Ofereceu parte do valor, para encerrar com dignidade, ela dizia. Mas não era sobre dinheiro, era sobre nome, sobre não permitir que o nome Coutinho fosse associado à omissão, à covardia, à traição. Era sobre me levantar do chão, limpar o sangue e olhar nos olhos de quem tentou me apagar. O caso foi para a imprensa local. Filha processada por ocultar bens da mãe viúva após funeral do pai. Fotos nossas apareceram em blogs.
manchetes sensacionalistas. Mas eu não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava inteira, não como antes, não como esposa, mas como mulher, como Maria Amélia. A justiça foi lenta, mas veio. Revertemos a venda. A casa voltou para o meu nome. E Mariana? Ela saiu da cidade. Disse para amigos que precisava respirar. Eu entendo. Às vezes é difícil respirar quando a máscara cai. E tudo que você construiu era só ilusão. Hoje eu volto àquela estrada de vez em quando. A mesma onde ela me mandou descer. Paro no mesmo ponto. Olho a linha do horizonte e sorrio. Não porque perdoei, mas porque sobrevivi. E sobreviver, às vezes, é a vingança mais silenciosa que existe. Um dia ela vai voltar. Talvez para tentar se explicar. Talvez para tentar reescrever a história. Mas vai encontrar outra mulher esperando. Uma mulher que conheceu o fundo do poço e decidiu construir escadas com as unhas. Eu sou Maria Amélia Coutinho, viúva, mãe, traída e ressuscitada. E a próxima vez que alguém tentar me enterrar, é melhor trazer mais do que uma pá. Vai precisar de coragem e sorte, porque desta vez levo junto